Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Dário para o próprio casamento faz revelação surpreendente e revelação acaba com Clarinha. Samantha conseguiu derrubar o Álvaro e espera que de uma noite com o ex, ela engravide e o que sai espanta. Veja isso e muito mais a partir de agora. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber disso e muito mais a partir de agora. Clarinha vai até a praça para conversar com Sebastião que ela não vai mais continuar trabalhando com ele. O Sebastião quer saber o porquê. Clarinha apenas diz que hoje a protagonista vai tomar um grande rumo em sua vida. Ele então fica se questionando do que ela está falando. E então, com um belo sorriso de um rosto, ela diz que tomou uma decisão. Decisão essa que ninguém nem nada vai fazer ela voltar atrás. Sebastião então provaria o romance dos dois, mas a Clarinha está apaixonada pelo Dário e é com ele que ela quer passar o resto de sua vida. Na opinião de vocês acham que para o amor há idade? Vocês passaram por algo ou conhecem alguém que passou por algo parecido e conseguiu vencer então essa diferença de idade? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos continuar com o nosso vídeo porque está cheinho, recheado de novidades para vocês nessa reta final de Contigo Sim. Depois da surra que a Samantha deu no Álvaro, ele acorda então todo agora machucado pelas coisas que a Samantha fez com ele, com o cinto aberto, porque ela quis então engravidar dele, então fez o tchê todinho com ele mesmo sem conseguir fazer, ela deu seu jeito. Ele então se vira para pegar então o celular que está ao lado da cabeceira da cama, mas vê que a linha não funciona. Ele então dá um jeito de se levantar da cama e então ali todo zonzo, ele nota então que a Samantha está fora de si cada vez mais. Ele se levanta chamando por Samantha, que Samantha já não está lá, e então tenta abrir a porta, mas vê que a porta do quarto está fechada. Aí ele começa então a chamar Samantha de louca e pede para que abra a porta. Ele não consegue nem ficar de pé direito porque está muito zonzo. Juntou a pancada na cabeça com as poções que ela lhe deu, aí é o fim, né? Nisso, as outras coisas lá fora no mundo estão todas acontecendo. Enquanto isso, Leonardo está em seu escritório conversando então consigo mesmo e fazendo anotações importantes para conseguir então desmascarar a Misty de vez. Aí ele então faz algumas anotações importantes e também olhando também os relatórios da perícia de quando seu pai faleceu. Ele então vê que muitas coisas não se encaixam e as que se encaixam liga diretamente para Mirtz. Aí então ele fica se perguntando o que será que de fato aconteceu com o seu pai. O telefone toca, Léo então atende e é o Garcia para... Aí o Leonardo quer saber então em que ele pode ajudar. Garcia então conta que encontraram o Benjamin, já sem vida, e que alguém o levou para um lugar distante da cidade e fez o que fez com ele. Bom, não podemos entrar em detalhes aqui por causa do vídeo, mas vocês já sabem o que aconteceu, porque já postamos aqui anteriormente o que a Mirtz andou aprontando. Aí o Garcia diz agora que eles estão ligando algumas provas e parece que também tem a ver com quem fez então algo com o Sandro. Leonardo então fica cabisbaixo tentando entender o que de fato aconteceu. Por sua vez, Álvaro conseguiu chamar a atenção de sua funcionária que está agora tentando encontrar as chaves certas para abrir a porta. Ela se desespera quando vê que a campainha está chamando. Álvaro pede então para que ela tenha calma e apenas abra a porta. Finalmente ela abre a porta e então Álvaro pede para que ela vá atender e ver quem é. Álvaro consegue encontrar seu celular e então tenta discar para Samantha para saber o que foi que de fato aconteceu entre eles, já temendo então que o pior tenha acontecido. Nisso, ele então fala que os dois precisam conversar. A Samantha diz então que depois da deliciosa tarde que passaram, ela com certeza tem certeza que ele quer conversar com ela. Aí então Álvaro pergunta se ela foi capaz disso. Aí ela diz que sim. Ela necessitava de carinho e ele, como o marido dela, teria que fazer então satisfazê-la naquele momento. Álvaro diz que não consegue acreditar que ela tenha deixado tão baixo. Aí a Samantha diz que não, ela está em busca de engravidar dele, é isso que ela vai fazer. E depois então da tarde maravilhosas que eles tiveram, sem dúvida então, ela quer ver agora se ele vai querer dar o divórcio a ela depois de saber que ela está com uma semente em seu ventre, se referindo
referindo a engravidar. E daí ela desliga o telefone bem na cara do Álvaro, que está com uma dor de cabeça infernal e fica ali preocupado com tudo. Nisso, o Sebastião está tentando evitar que a Clarinha se case com o Dário. Ele fala então para o Álvaro que com certeza o Álvaro não o conhece. Ele é amigo da Clarinha e está lá para pedir então ajuda a ele, porque a Clarinha tomou uma decisão que pode mudar com a vida dela e ela pode se arrepender. Álvaro então já está todo machucado ali sem entender o que é que está acontecendo e pergunta o que é que pode acontecer com a Clarinha. Aí então o rapaz diz que a única pessoa que pode deter a Clarinha é o Álvaro e então ele está ali para pedir ajuda. Nisso, vemos então que a Clarinha e o Dário estão lá no cartório para se casarem. O juiz começa então por Clarinha perguntando se a Clarinha, que é solteira, nacionalidade mexicana, com 18 anos, se ela aceita se casar com o senhor Dário. Ela, então, com um belo de um sorriso, toda entusiasmada, diz que sim. O juiz faz quase a mesma pergunta para Dário e fala: Dário, solteiro, 32 anos, e pergunta se ele aceita se casar com a Clarinha. O Dário está com um sorriso radiante, mas parece que há um misto de emoções dentro dele. A Clarinha então pergunta por que ele não está respondendo. Aí ele já começa então a ficar todo se tremendo, enquanto o juiz pergunta novamente se o Dário entendeu a pergunta e pergunta novamente se ele se aceita se casar com a senhora Clara. Aí então ele enche os olhos de lágrimas e ainda com um sorriso em seu rosto, temendo então dar um sim, ele dá um não para Clarinha. E então ele para o seu próprio casamento ali para dizer que não, ele não aceita se casar com ela porque ele não pode se casar. A Clarinha então recebe um grande baque e começa então a chorar porque não acredita que o Dário foi capaz de fazer o que fez com ela. Samantha chega fumegando no hospital ao ver que Ângela está ali. Ela então puxa a Ângela de lado. A Ângela nem esperava e recebe um baque em sua cara. Aí então a Samantha diz que ela é uma desgraçada, que por culpa dela o Álvaro lhe pediu o divórcio. A Ângela não consegue nem entender o que foi que aconteceu, apenas que seu rosto está ardendo demais com a tapa que a Samantha deu. Gente, nem parece encenação com o tamanho e a velocidade dessa tapa. Nisso, as duas então continuam com uma discussão, lógico que sem fim. Agora vamos diretamente para onde está acontecendo o grande e único casamento que vai ter um grande não nessa história, onde os dois se amam de verdade, que é o casamento de Clarinha com o Dário. O juiz diz que acredita que eles dois precisam de alguns minutos, e então deixam eles a sós, até as testemunhas saem. Aí então a Clarinha pergunta para o Dário o que foi que aconteceu e pergunta a ele se isso é algum tipo de brincadeira. Aí o Dário não consegue nem falar ali chorando. Os dois estão chorando demais e parece que agora os dois estão com a cabeça a mil. O Dário diz que ele fez o que fez por amor a ela. Ele ama ela mais do que a própria vida, mas ele não pode fazer isso com ela. E então pede perdão a Clarinha ali diante de todo mundo. A Clarinha começa a chorar muito e diz que não consegue acreditar que o Dário foi capaz de lhe levar até o altar para lhe dar um não. E então ela tenta abraçar o Dário pedindo por favor, implorando para que ele não a deixe que se case com ela. Ângela volta a tapa no rosto de Samantha e diz que com ela a Samantha não vai tentar então judiar e nem vai tentar nada contra ela porque não vai ficar impune. Nisso, a enfermeira que está lá corre para sacudir e ajudar as duas. Tanto a Ângela quanto a Samantha começam então a trocar farpas e socos também. Nisso, a enfermeira fala para a Samantha não fazer isso com a Ângela porque ela acabou de dar à luz, acabou de ter um bebê e isso pode prejudicar a sua saúde. Aí a Samantha começa então a gritar: sim, eu sei que ela deu à luz a um bastardo que é filho do meu marido, e continua ali gritando muito. Aí então a Ângela diz que a única culpada dessa separação é unicamente a Samantha e não ela. Ela não tem nada a ver com isso. E também o Álvaro por todas as estupidez que ele andou fazendo. A enfermeira pede para que a Samantha se controle, porque ela está diante de uma mulher que acabou de dar à luz e ela está num hospital. E então pede, por favor, para que ela controle suas emoções, porque senão ela vai ter que chamar as autoridades. Aí a Samantha então diz para a enfermeira, para a Nelida, que ela tem que segurar a Ângela, porque ela sim vai precisar de ajuda daqui a alguns, surra na Ângela.
A enfermeira então pede para que a Samantha se controle. Aí a Ângela então começa a contar para a Samantha que ela está necessitando de ajuda. Ela precisa de ajuda urgentemente, que ela não pode continuar por aí andando como que nada aconteceu, sendo que o estado de saúde dela não é nada bom. Aí a Samantha fica irritada com essa conversa de Ângela e diz que quem vai precisar de ajuda daqui a alguns segundos será a Ângela, depois do que ela vai fazer com ela. E então diz que ela é uma farsa, uma mentirosa e sonsa e rata. E sai então pisando duro no chão, cuspindo fogo. A Nelida se preocupa com a Ângela e pergunta se ela está bem. A Ângela diz que ela está sim, mas foi necessário o que acabou de acontecer e respira fundo ali, depois de tudo que aconteceu. O Dário está tentando justificar, então, o injustificável com a Clarinha. Aí a Clarinha conta para o Dário que ele mentiu da pior forma que se pode fazer, que é fazendo ela acreditar que os dois iam se casar. A Clarinha conta que largou tudo por esse amor, largou tudo pelo Dário, e o Dário a única coisa que fez foi lhe levar até o altar para lhe dar um não e disse que ele é um mentiroso. Ela deveria ter acreditado nas pessoas quando falaram para ela que o Dário não valia o que o gato enterra. Aí o Dário começa então a pedir perdão e diz que a única prova de amor que ele poderia dar à Clarinha nesse momento era a renúncia, renunciar ao amor dela. Aí a Clarinha diz: bela prova de amor você pôde me dar, não é, Dário? Porque eu me entreguei totalmente a essa relação, enquanto você não, você só fugiu. E fica com essa justificativa querendo dizer que é por causa de nossa idade. Não, não é isso. Isso é porque você é um galinha, no caso porque ele namorou com muitas pessoas lá no hospital, e começa então a dizer que o Dário fez o que fez com ela porque ela é mais uma na vida dele. Dário então tenta de todas as maneiras mostrar para Clarinha que não é bem assim. As coisas aconteceram da forma que aconteceu, mas não foi algo que ele queria. Ele não quer estragar com a juventude da moça, casando-se então com ela e privando ela de tudo que ela ainda pode viver nessa idade. O Dário tem 34 anos. A Clarinha tem 18. Diferença de 16 anos. A Clarinha passou boa parte de sua vida no hospital, onde ela ficava lá em coma. Álvaro lutou por todos os custos, então fazer com que sua filha saísse de lá. Aí ela se apaixonou justamente por seu médico. O Dário também se apaixonou por sua paciente. Os dois então decidiram lutar por esse amor. Só que a doutora Flávia, que é a mãe do Dário, orientou ao filho que o que ele estava fazendo com a Clarinha não era certo. Isso porque ele tem uma diferença de idade diferente, ele já viveu bastante, a adolescência, enfim, a vida jovem e adulta, e agora ele deveria se relacionar com alguém mais jovem. O Dário, a princípio, não aceitou os conselhos da mãe. E então aceitou os conselhos da Ângela, que também conversou com ele, falando que se ele ama a Clarinha de verdade, ele não deveria se importar com ninguém nem com as pessoas ao seu redor e viver de fato esse amor. O tempo foi passando e ficou então uma bagunça na cabeça do Dário. Aí então ele decidiu se casar com a Clarinha, mesmo que ninguém tivesse apoiado ou aceitado. Só que no último segundo, o Dário viu que realmente as pessoas tinham razão quando diziam que a diferença de idade entre os dois era grande e que ele poderia então estar privando a Clarinha de viver um pouco mais sua vida, sua juventude. E no último segundo, ele parou ali seu casamento para dar um não à Clarinha, que ficou totalmente decepcionada com o Dário. Clarinha também pergunta para o Dário por que ele fez todo esse show se ele não queria se casar com ela. Aí o Dário diz para ela que ele queria se casar sim, só que ele não sabe, ele não conseguiu, ele não pôde. Aí a Clarinha diz que ele estragou com sua vida, com suas mentiras, a fez de boba e agora ela está ali apaixonada por ele. E tudo que ela mais queria nessa vida era nunca ter conhecido ele. E então ela pergunta para ele por que ele disse o tempo todo que a amava e começa então a gritar que o Dário é um maldito mentiroso, que enganou. Aí então o Dário diz que ele acredita que a Clarinha nesse momento pode o odiar, mas ele tem certeza que o que ele fez naquele momento é a maior prova de amor que ele acabou de dar a ela. A Clarinha, toda machucada, então diz a ele que como ele pode dizer ou falar sobre provas de amor naquele momento, sendo que ele é um desgraçado, que enganou a muitas e com ela também não fez diferente e a enganou até seu último segundo ali diante do altar. Se ele não tinha a intenção de se casar com ela, para que então ele fez todo aquele teatro, se referindo então a ir até um cartório, chamar juiz, testemunhas e no último segundo lhe dá um não. A Clarinha então está fora de si e totalmente decepcionada com o doutor.
O Dário também diz a Clarinha que não quer roubar dela a sua juventude e a sua alegria, e então ele decidiu deixá-la livre para isso. A Clarinha diz que já que ele pensa dessa forma e que nada do que ela diga fará ele mudar, então não tem para que eles continuarem juntos. Como ele mesmo disse, enfim, ele é um desgraçado e a única coisa que ela não quer em sua vida é nunca mais lhe ver. Ela arranca então a aliança de sua mão, joga em Dário e sai correndo. Dário também não quer do grande amor de sua vida. Ângela está em casa quando Álvaro chega lá perguntando se eles podem conversar. A Ângela diz que não está para conversa. Aí ele, chorando, diz para ela que ele necessita conversar com alguém. Aí ela então nota o que aconteceu então na cabeça dele. E ele diz que foi a Samantha. Ele pediu divórcio a ela e ela então fez o que fez com ele e ainda lhe colocou no quarto trancado. E enfim, ele também aí começa a falar sobre a Clarinha que estava a ponto de se casar e ele teve que sair de casa então feito um louco para poder então conter o casamento da própria filha. Álvaro começa então a falar, mas não fala muita coisa por coisa não. Para a Ângela que não, que ele começa a falar da Samantha, daqui a pouco tá falando do Dário, da Clarinha, enfim. Aí a Ângela se aproxima dele e pede para que ele tenha calma, para que ela possa entender todo aquele raciocínio. E então ele desabafa com a Ângela dizendo que ele está sozinho. E que ele não tem mais ninguém com quem contar ou com quem conversar. E que Samantha está louca e nem que na sua casa ele pode entrar. E que sua filha também está trancada no seu quarto, que também nem quer falar com ele. E diz que o seu melhor amigo lhe traiu e que agora ele está sozinho no mundo. E então ele decidiu ir até a casa da Ângela para poder conversar. Aí a Ângela fala, bom, aí você veio até a minha casa, né? E se você não tivesse do jeito que você está, chorando e com esse galo vermelho na cabeça, com certeza eu também te daria um belo de um tapa. Aí pronto, esse é o suficiente para Álvaro então sorrir depois daquele dia bem tenso. Ângela então se aproxima para ver como é que está a cabeça então do Álvaro e diz que eles devem ir ao hospital para que possam saber o que foi que aconteceu ali, se não lhe causou um dano maior. Aí, nesse momento, ela também conta para o Álvaro que a Samantha também lhe deu uma bofetada daquelas lá no hospital. Álvaro fala então para a Ângela, está vendo? Ela está louca, fala então o Álvaro para a Ângela. Ângela então fala que ela tem certeza que realmente o que o Álvaro está falando é verdade, que a Samantha enlouqueceu. Porém, eles devem tomar cuidado com ela porque não tem como conter a Samantha no estado que ela está. E então ela exige para que o Álvaro vá num hospital para que possa fazer uma radiografia, um raio-x da cabeça, porque com certeza deve ter atingido alguma coisa e que aquele ferimento não é superficial. Aí o Álvaro então fica a todo custo sem querer ir para o hospital, mas então a Ângela tem um jeitinho doce e meigo de conseguir convencer o Álvaro de ir para o hospital. A doutora Flávia então olha os exames de Álvaro e diz que realmente a pancada que ele levou não foi superficial e que realmente é bem preocupante. Diz que houve uma fisura então no crânio e também uma leve encostada também no cérebro. E diz que a situação de Álvaro não é boa, mas também não é algo alarmante. Ele apenas tem que ficar 8 horas sem dormir. Isso vale até, gente, como um alerta, né, para qualquer pessoa que sofrer uma pancada muito forte na cabeça, que não se deve dormir. Justamente os mais velhos antigamente falavam que quando a criança batia a cabeça não poderia deixar dormir pelo menos por 1, 2 horas ali. Então, de fato, isso não é lenda não, é realmente quando alguém sofre uma pancada não se deve dormir. Então fica esse alerta aí para todo mundo, né? O bom de assistir uma novela em um hospital é isso, porque a gente acaba então aprendendo certas coisas ou relembrando alguma coisa que os mais velhos, nossos avós, sempre falavam. Ângela então aproveita para dar um sermão no Álvaro e diz, vê só, e você ainda nem queria vir aqui. Aí então a doutora Flávia fala então que um golpe na cabeça sempre é perigoso e então pede para que ele então sempre tome cuidado e então receita alguns exames para que ele possa fazer. Aí então ela também receita alguns remédios e diz que a farmácia com certeza àquela hora já deve estar fechada, mas pede que como o Dário tem a chave, eles vão até lá para conversar com ele. Aí então quando se trata então do Dário, o Álvaro então revira ali e já fica totalmente nervoso e diz que não quer falar com aquele sujeito.
A doutora Flávia não sabe sobre o último casamento que, né, foi ressurgido ali, e então ele fica nervoso diante disso, porque o Álvaro conta para a doutora Flávia que o Dário decidiu se casar às pressas com sua filha e no final lhe deu um não na frente de todo mundo, a decepcionando. A doutora Flávia não entende porque o Dário fez isso, já que ele sempre quis se casar com a Clarinha e viver então essa linda história de amor. Daí então essa revelação, né? Porque a Flávia não sabia. Essas são as emoções da reta final de Contigo Sim. Cola com a gente que vocês vão saber de tudo em primeiríssima mão. Então já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e nos conta de onde você está nos acompanhando. Desde já, muito obrigada por sua audiência.